Bom dia, querida igreja. Um feliz sábado para você que está aí, de trás dessa telinha, nos assistindo mais uma vez. É com grande amor e gratidão que estamos aqui mais uma vez para levar a mensagem até você. Vamos iniciar o nosso louvor cantando a música Toque em Minhas Mãos. Eu sei que você conhece, então cante junto conosco. Som de uma voz comparada ao trovão, o mundo na palma da mão. Um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. O som de uma voz comparada ao trovão, o mundo na palma da mão. O grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Glória damos a Deus.
continuando o nosso louvor para engrandecer e louvar o nome do nosso Senhor. Daí onde você está, da sua rede, do seu sofá, da sua cama, vamos louvar e engrandecer o nome de Deus? Cantando a música Esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Cante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Aleluia. E tu me cobrirás com tuas penas. Deus quer proteger você. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo. Tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia.
Olá, amigo! Feliz sábado para você que está na sua casa, com a sua família, com os seus amigos, assistindo a mais uma transmissão do nosso culto online. Estamos felizes por tê-lo conosco. Você que está nos acompanhando através do Facebook, curta a nossa página e também compartilhe para os seus amigos. Assim, milhares de pessoas poderão ouvir da palavra de Deus. Estamos felizes por tê-los aqui conosco. Agora, eu convido você, do jeito que você está, vamos falar com Deus? Oremos. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de te adorar, de te louvar, de te prestar culto e te render muitos louvores. Somos gratos a Ti pela vida. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo dia de sábado que nos deu, para que nesse dia possamos juntos te adorar e também junto com a nossa família passar momentos, Senhor, agradáveis. Queremos também te pedir que durante toda esta programação, o Teu Espírito Santo esteja sim conosco, com os louvores e também com o mensageiro, o pastor Paulo, que ele possa falar de Ti, inspirado por Ti. É o que te pedimos, também te agradecemos por Jesus. Amém. Diz aí, você sabe por que existe o dízimo? Falam várias coisas. É sinal de lealdade, fidelidade, dependência, bênção. O bom é que você pode conferir direto na fonte, né? O dízimo é um princípio bíblico, desde o começo. Lembra? Não passamos no primeiro teste. É o dízimo que sustenta a missão da igreja de pregar em todo o mundo. E é tudo bem dividido. Sabe como? A maior parte fica na sua região. Partes iguais na união e na divisão. Vai fazendo a conta. Tem um percentual para a formação de pastores, para a área de literatura, para a Rede Novo Tempo e também para a sede mundial. Pronto! Agora que você entendeu para que serve o dízimo, vamos voltar à nossa conversa. O porquê do dízimo. É muito mais que recursos. O dízimo nos lembra de quem nos sustenta, de onde nosso coração deve estar e a quem devemos exaltar. As bênçãos são consequência. Fica a dica então. Da próxima vez que você receber uma grana, não esqueça, sem barganha, sem dor no coração, medo e nem tristeza, mais que devolver parte das bênçãos. Dizimar é sinal de fé que é igual a fidelidade, reconhecimento e gratidão. E de declarar quem você escolheu para adorar. Partiu ser fiel. Queridos irmãos, um feliz sábado a todos. Estamos aqui mais uma vez juntos para podermos louvar ao nosso Deus. E agora quero convidá-lo a louvá-lo com seus dízimos, com suas ofertas. Lembrando que você pode entrar no Save-Me, se tiver alguma dúvida, liga para o seu tesoureiro, pede a conta da igreja, pode fazer uma transferência bancária. Tá? Alguns tesoureiros, vocês podem ligar que estão indo buscar as suas ofertas e dízimos na própria casa, abrir a igreja para receber na igreja. Mas esse momento é um momento muito especial que nós iremos devolver a Deus aquilo que Ele nos confiou. Provai e vede. História de hoje, de mineiro a chefe. Oyum é uma região localizada a 4.000 metros de altura, nas montanhas do Peru. Este é o Máximo, empregado de uma mina de carvão, e que está prestes a tomar uma decisão importante em sua vida. Boa tarde. Engenheiro, eu queria conversar com o senhor. Eu quero ser adventista do 7º dia, engenheiro, e tomei a decisão de servir a Deus junto com a minha família. E quero, na verdade, parar de trabalhar aos sábados. Gostaria que o senhor me liberasse aos sábados. Olha, meu estimado, a empresa precisa de pessoas que possam trabalhar em tempo integral, todos os dias da semana. Agora, se o senhor quer ser adventista, quer ir à sua igreja, por mim tudo bem. Mas aqui não, o senhor está despedido, pode se retirar. Com muita tristeza no coração, Máximo desceu a montanha, sabendo que a partir daquele dia já não teria trabalho. Como poderia manter a sua família? A empresa não pagou tudo o que lhe era devido, e por se sentir vítima da injustiça, buscou um advogado para que o representasse num julgamento.
Ele não o conhecia, mas infelizmente não tinha mais opções naquela cidade tão pequena e afastada dos grandes centros urbanos. Doutor Miguel, eu vim aqui para contratar os seus serviços. Seu Máximo, eu revisei os seus papéis e acho que o senhor pode entrar com uma ação para receber tudo o que tem direito pelos anos trabalhados. Então, seu Máximo, podemos entrar com uma ação na justiça agora mesmo. Está de acordo? Sim. Conforme o combinado, o senhor deve pagar pelo meu trabalho a quantia de R$8.000. O senhor tem o dinheiro? Tenho sim. Máximo não consultou a Deus para tomar aquela decisão. Acreditando que estava fazendo o correto, atuou por conta própria. Aquele advogado atuou de má fé. Não entregou os papéis na justiça e se mudou para Lima, levando todo o dinheiro de Máximo. Muito triste e sem saber o que fazer, Máximo subiu a encosta de uma montanha e implorou a Deus por misericórdia. Sua família estava sofrendo, e a filha mais velha, ao vê-lo sem trabalho, algumas vezes foi muito dura com ele. Ô pai, até quando você vai ficar sem trabalhar? Eu só te vejo deitado no sofá vendo televisão. O senhor acha que vai pagar os meus estudos com o quê? Como a gente vai conseguir viver? O senhor tem que fazer alguma coisa, pai. Não pode ficar assim, não. Pelo menos, aprende a cozinhar. E sai pela rua vendendo comida para que possamos ter uma vida decente. Máximo, a nossa filha tem muita razão, porque você já está sem trabalho há muito tempo. Acho que ela nos deu uma boa ideia e eu vou te ajudar, tá bom? Máximo trabalhou como mineiro durante toda a sua vida. Como ele faria o que sua filha disse? E aprenderia a cozinhar de um dia para o outro? Atualmente, ele e sua esposa saem todos os dias para vender comida pelas ruas da cidade. Eles ganham mais com este trabalho do que ganhavam com um salário de mineiro, sem contar que eles têm a garantia de não ter que trabalhar aos sábados. A história de Máximo talvez seja parecida com a sua. Na simplicidade desse testemunho, aprendemos duas lições. Diante de uma situação inesperada de desemprego ou de ter que recomeçar uma vida, busque a Deus em primeiro lugar. Se humilhe diante dele e, a partir daí, busque um trabalho que esteja ao seu alcance e se capacite para realizá-lo. Irmãos e amigos, agora chegou a hora de participar de um momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Provai e vede. Depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sanidade
sentença sobre si e me salvou. Isso é amor. Estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor. Pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor. Que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar. Isso é amor. Desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa, de volta pra vida, de volta pra tudo que eu perdi, mas recebi de Deus. Isso é amor. Pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor. Que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Feliz sábado, queridos irmãos. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez para podermos partilhar juntos a palavra de Deus, ouvirmos a voz de Deus. Eu quero agradecer a Regina pela música especial e vou convidá-los agora a abrir a Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 27. Vamos orar para que Deus nos abençoe. Querido Deus e Pai, queremos suplicar a Tua inspiração sobre a Tua palavra, que fale aos nossos corações, que nos diga a Tua vontade, que possamos nos aproximar do Senhor. Nos inspira com a Tua graça e nos mostra o caminho para a salvação. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com uma pergunta. Imagine você se um dos nossos médicos estivesse ali próximo ao Calvário e ele olhasse e visse Jesus Cristo na cruz e ele tivesse que dar um laudo da morte de Cristo, o que ele escreveria? Eu imagino que ele colocaria no laudo: certifico que no dia tal, na hora tal, faleceu Jesus o Nazareno. Agora a minha pergunta é: de quê? O que fez com que o coração de Jesus quebrantasse? Qual foi o real motivo da morte de Cristo? Talvez algumas pessoas podem dizer e argumentar que, bom, assim distante é muito difícil de se escrever um laudo. Concordo com vocês. Agora, a Bíblia, que é a palavra de Deus, a nossa segurança, a nossa regra de fé e prática, a verdade, ela nos diz e nos mostra muitos elementos que nos permite tirar uma conclusão certeira. Algumas pessoas, por exemplo, dizem: foi acaso a tormenta da cruz que fez com que Jesus morresse? Em 1977,
Publicou-se um livro escrito por um homem chamado Martin Henry. O título do livro é Crucifixão. E ele trata mais ou menos da história de como as pessoas deveriam ser crucificadas, como era realmente aqueles momentos que eles passavam de dor. Esses dados nos permitem entender como era a crucifixão e como era o hábito que principalmente os romanos faziam quando eles queriam levar alguém à cruz. Os pintores, dizem Martin Henry, eles tentam pintar um quadro de Jesus crucificado, talvez meio sorrindo, com o rosto de lado, com o coração partido, e ele diz que isso fica muito a desejar da verdade, da realidade, do que foi a dor que fez com que Jesus morresse na cruz do Calvário. Mais uma vez pergunto a vocês, mas o que foi que realmente quebrantou o coração de Cristo? Imaginem que os condenados, quando eram levados à crucifixão, primeiro eles deveriam ser cruelmente açoitados. Depois, eles eram levados a muita dor. O açoite era algo desumano. Para nós podermos entender um pouco, o chicote, ele tinha um cabo mais ou menos como se fosse um microfone desse. Havia mais ou menos 1,5 metros de um material cortante que é onde batia, rasgava. E na ponta deles haviam fiapos, e nesses fiapos haviam grilhões. Era mais ou menos como se fossem esses chumbos que nós temos em vara de pescar, e os grilhões é como se fossem anzóis, de 3 a 5 em cada parte, que era voltado para dentro. Quando aquilo batia nas costas, rasgava. Os grilhões seguravam no peito, na barriga, no rosto, e os soldados olhavam aquilo e diziam: problema do condenado. Eles não tinham misericórdia, e geralmente eles estavam bêbados quando faziam isso. A lei romana dizia que eles deveriam contar 40 chicotadas, eles deveriam contar alto. E imagine o homem que estava sendo açoitado, era Cristo, todos param, a cidade para, todos correm, querem ver quem era. Nunca alguém contou com tanta precisão os açoites nas costas de um homem como fizeram com Cristo. Eles contavam alto, a multidão parava, um silêncio sepulcral. Ali estava o nosso Salvador sendo açoitado, desumanamente. Alguns escritores até dizem que quando aqueles grilhões seguravam no corpo e puxavam, até mesmo os nervos do condenado viam nos grilhões. Os carrascos que açoitavam não tinham misericórdia. Eles faziam de tudo para a pessoa não morrer, mas sofrer. E aí, Pilatos, quando vê aquilo, leva Jesus a ser açoitado. Depois ele chama Jesus Cristo mais uma vez, coloca Barrabás ao lado de Cristo, e imaginamos que ele pensou: bom, a multidão automaticamente vai pedir que solte Barrabás, que solte Cristo, mas prenda Barrabás, perdão. Barrabás havia ferido famílias que estavam ali. Barrabás havia tirado vidas de pessoas que estavam ali. Cristo não tinha nada para que pudesse condená-lo. Mas de repente, quando ele pergunta: bom, nós estamos num momento muito especial e eu quero saber de vocês qual dos 2 homens eu devo soltar, Cristo ou Barrabás? A multidão praticamente uníssono grita: crucifica Cristo e solta Barrabás. Crucifica Cristo e solta Barrabás. Se nós abrirmos a Bíblia no livro de Mateus, como eu convidei vocês no capítulo 27, no verso 26, a Bíblia diz: soltaram Barrabás, e após terem açoitado a Jesus Cristo, ele foi entregue para ser crucificado. Então quer dizer que o que fez com que Jesus morresse foram os açoites? Não. Então, no que afinal Jesus morreu? Vamos ver o que significa mais ou menos ser crucificado. A execução primeiro era pública. Depois da pessoa açoitado, todo ensanguentado, ele deveria ser despido e levado para a vergonha, para o ridículo da multidão que estava ali. Sêneca, que é um grande escritor e foi um historiador mais ou menos na época de Cristo, ele diz que em muitos momentos os soldados, quando não tinham piedade, cravavam na cruz até mesmo o órgão sexual do condenado. Que embora os artistas, dizem ele, cubram Jesus Cristo com um pano branco envolvendo o seu corpo, ele disse que aquilo não é realidade. Aliás, a Bíblia também fala sobre isso. Jesus Cristo não foi poupado da sua vergonha, ele foi despido antes de ser crucificado. Assim os evangelhos testemunham, aí mesmo no capítulo 27 de Mateus, no verso 35, vejam o que diz a Bíblia. Depois de o açoitarem, repartiram entre si as suas vestes e lançaram sorte sobre ela, para se cumprisse o que foi dito pelo profeta:
repartam entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitem sorte. Jesus estava despido à vergonha na cruz do Calvário. A Bíblia ainda diz que ele repartiu entre eles, repartiram em 4 partes, tiraram as vestes de Cristo. E a Bíblia diz que Deus, o Pai, pela sua misericórdia, fez com que nuvens negras descessem e ocultassem a vergonha do seu Filho na cruz do Calvário. Me acompanhe na leitura da Bíblia, capítulo 27, como eu disse, que a Bíblia nos dá a evidência, no verso 45 e no verso 46, diz a Bíblia: e desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre a terra. E por volta da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Embora a dor no coração de Cristo fosse angustiante, intensa, não foi por isso que ele morreu também. Então eu volto a perguntar a vocês: por que finalmente Jesus morreu na cruz do Calvário? Existem alguns detalhes que eu acho que são significativos para nós. Lucas, que escreveu o seu livro, ele era médico. E quando ele escreveu no Evangelho, ele disse que Jesus clamou em grande voz e morreu. Mateus declara que Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Do monte da Calveira, do monte do Calvário, o corpo de Cristo convulsionava, enquanto densas trevas cobriam a terra, e do agudo e o penetrante grito de dor rasgou o céu com a morte daquele que criou céus e a terra. O apóstolo João, que estava ali naquele momento, ele viu a cena e ele disse que com os próprios olhos, quando ele viu, ele escreve: contudo um soldado lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Sangue e água são 2 líquidos diferentes que não se misturam. Eles viram a dor, ele viu a angústia, ele viu a lágrima de Cristo, ele viu o tétrico grito de Cristo na cruz do Calvário, desesperado quando ele sentiu os pesos dos nossos pecados sobre ele. Ele viu a angústia. E João, imagino, quando sentou para escrever o Evangelho, ele fez com lágrimas e dor no coração. Mas não foi por isso também que Jesus morreu. De que finalmente Jesus morreu? Qual foi a angústia que quebrantou o coração de Cristo? Nós podemos ter certeza, pela palavra de Deus, que não foi porque ele sentiu pena dele mesmo. Ele demonstrou isso quando ele estava caminhando rumo ao Calvário. Quando as mulheres choraram, ele disse: antes chorai pelos vossos filhos. O que me impressiona é que com toda a dor, ele esquece dele e olha para cada um de nós. O apóstolo São Paulo, depois de convertido, ele recebeu revelações extraordinárias de Deus. E Paulo pinta mais ou menos um quadro. E sabe o que diz a profetisa? A profetisa diz que, desejado de todas as nações, na página 561, que não foi o temor da morte que oprimia Cristo, que não foi a dor e nem a ignomínia da cruz que lhe causaram inexplicável angústia. Ela diz que ele sofreu o que há de experimentar o pecador, quando não mais a misericórdia interceder pela raça culpada. Um dia um certo cristão sonhou que alguém estava chicoteando o Cristo, ele estava caído, com o rosto em terra. E diz a história que o cristão correu àquela pessoa para impedi-lo de açoitá-lo. E quando ele toca no ombro, que ele puxa, e quando aquele homem que estava açoitando vira o rosto para ele, ele viu que era ele mesmo. Nós fizemos isso com Cristo. De alguma forma nós estávamos lá naquele momento. De alguma forma ele sofreu por nós. Mas por que foi assim? Jesus não morreu por incapacidade. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 26, do verso 52 a 54, que ele poderia ter convidado uma legião de anjos que desceriam do céu e o livraria. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. E a minha pergunta é: então por que ele morreu? O que quebrantou o coração de Cristo? Você sabe que um único anjo, quando desce, soldados valentes desmaiam. Imagine 12 legiões de anjos. Meus irmãos e amigos, eu quero saber de vocês e quero me perguntar todos os dias: então por que Jesus morreu? Me deixe contar uma história. Em uma escola, numa certa classe, havia muitos roubos. E um dia o diretor da escola chamou o professor e disse: olha, nós temos que corrigir. O lance das crianças estão sumindo. Os pais têm reclamado. E nós temos que descobrir quem está fazendo isso. Eles tomaram uma decisão. A criança que roubasse o lanche
deveria tomar 10 reguadas nas costas, sem camisa, em frente a toda a classe, para que todos pudessem ver e este mal não aumentasse. Eles combinaram isso, o professor levou as classes e todas as classes souberam como seria a punição. Um dia um lanche do menino mais rico da turma sumiu. As pessoas procuraram e quando olharam nas câmeras do colégio, descobriram que era um menino que vamos apelidar de Joãozinho. Quando viram, o Joãozinho abriu a mochila do colega e tirou o lanche. Ele mordeu um pedaço, guardou e colocou na sua mochila. Quando terminou o intervalo, que todos chegaram na sala de aula, o professor olhou para cada um deles e disse: por que vocês fizeram isso? E todos estavam perplexos. E o professor perguntou: quem de vocês vai revelar quem pegou o lanche? Todos estavam calados. O professor então disse: eu vou mostrar agora a filmagem daquele que pegou o lanche. E quando filmaram, descobriram que era o Joãozinho. Um menino simples, pobre, muito magro. Quando o professor chama à frente e diz: você sabe da lei. A lei exige uma punição e você deve tomar 10 reguadas porque você roubou o lanche. Aquela criança chorando disse: professor, esse menino é rico, às vezes ele morde o lanche e joga fora. Eu tenho em casa 4 irmãos, a minha mãe está doente, eu não tenho um pai. Nós não temos o que comer há dias. E, infelizmente eu roubei o lanche, mordi um pedaço para passar a minha fome e vou levar para casa para que as crianças, meus irmãos, possam comer com minha mãe. O professor olhou para ele e falou: mas João, isso não justifica. Não justifica você roubar para matar a fome. Ele disse: professor, muitos dias ele come o lanche, joga lá fora no lixo. Isso não vai fazer falta para ele, mas vai fazer falta para mim. Quando o professor olhou para ele e disse: meu filho, não se pode transgredir a lei. Você vai ter que pagar. Todos aqueles meninos na sala estavam em lágrimas quando ouviram a história do João. O professor o convidou à frente e quando ele veio, ele disse: tire a camisa. E quando aquela criança tirou a camisa, dava para contar as suas costelas. Lei é lei. A lei foi feita não para ser infligida, mas para ser cumprida. O professor olhou para o diretor com lágrimas nos olhos, tremendo, não queria dar reguada, mas eles haviam combinado, todos sabiam que era verdade. O professor pegou uma régua de mais ou menos 1 metro de madeira. Quando ele levantou, os meninos começaram a chorar em desespero e aquela criança em lágrimas disse: professor, por favor, não me bata. Eu fiz isso para poder alimentar meus irmãos. O professor disse: você não poderia ter feito isso. Não justifica o seu erro. E o professor levantou a régua e quando ele deu a primeira reguada, levemente a criança cai no chão em lágrima. Ele treme e diz: professor, eu não vou aguentar as 10. Eu estou desnutrido, eu estou com fome, eu estou cansado. Por favor, me ajude, não faça isso. O professor disse: leia a lei precisa ser cumprida. Quando há transgressão, alguém tem que pagar. Quando o professor levantou a régua pela segunda vez, o dono do lanche estava sentado, também em lágrimas, comovido com o momento, ele levantou a mão e falou: professor, o que diz a lei? O professor disse: a lei disse que quem errou tem que pagar. E o dono do lanche disse: se eu quiser pagar no lugar dele? O professor disse: alguém tem que pagar o preço. O dono do lanche disse: então, por favor, sente-se, João, e eu vou trocar de lugar com você. Entenderam o que eu quero chegar, irmãos? Jesus Cristo é o dono do lanche. Nós merecemos a condenação, nós merecemos os açoites, nós merecemos as chicotadas, nós merecemos morrer eternamente, mas Ele não deixou. Ele veio a esse mundo e levou sobre Ele nossos pecados. Pecado não se perdoa, pecado se paga. Alguém tem que pagar o preço e o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Jesus pode perdoar porque Ele pagou. Mas pecado não é meramente eu falho, eu peço perdão, pronto. Alguém teve que pagar, alguém teve que sentir a dor, alguém teve que dar a vida e Ele fez por nós. O que fez com que Jesus morresse na cruz não foram os açoites, não foram os cravos nas suas mãos, não foi uma coroa na sua cabeça. Sabe o que foi que fez com que Jesus morresse na cruz do Calvário? Repito, não foi açoite, não foram cravos, não foi coroa. Não foi escárnio na multidão. Nós fizemos isso por causa de nossas mentiras, nossa cobiça, por causa do nosso adultério, do nosso roubo, da idolatria ou qualquer outro pecado que cometamos, fez com que Ele morresse na cruz do Calvário. E porque Ele nos amou, Ele quis pagar o preço da nossa culpa. Ele se entregou a Deus por nós. Ele trocou de lugar comigo e com você.
Ele ocupou o nosso lugar, Ele carregou nossos pecados para nos dar as vestes brancas dele de pureza. Eu quero te fazer uma pergunta agora: o que você vai fará com isso? Se a morte de Cristo não tocar em teu coração, nada no universo tocará. Se eu olhar para a cruz do Calvário e ver um homem inocente morrendo, se isso não falar no meu coração, nada vai falar. Alguns dias atrás, nós estávamos celebrando a Sexta-feira Santa. Choramos, relembramos da morte de Cristo na cruz. Nossos corações se ferem, paramos de comer carne, por exemplo, não bebemos bebidas alcoólicas porque temos que respeitar o dia da morte de Cristo, assim pensamos. Mas a minha pergunta para você nessa manhã é: o que você faz durante os 364 dias no ano? Fazemos o que queremos, cometemos os pecados que queremos cometer, comemos e bebemos o que queremos? Ou quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós deveríamos entender que todos os dias da nossa vida, nós deveríamos nos prostrar sobre Ele. Eu quero te fazer um convite agora. Jesus não merecia morrer por mim, por você, mas fez. Ele entregou a vida por mim, por você. Você vai continuar vivendo a mesma vida que vive? Quando Jesus morreu na cruz, Ele não morreu para nos dar o direito de continuar vivendo a mesma vida que nós vivemos. Você está pensando em algum pecado que você está cometendo? Será que nesse momento algum pecado vem na sua mente e você já desistiu até de lutar contra ele porque você acha que não tem força? Eu quero te dizer uma coisa: a morte de Cristo não foi em vão. Os açoites não foram em vão, os pregos não foram em vão, a coroa não foi em vão, Ele ser despido na cruz não foi em vão, Ele morrer por mim, por você, agonizando na cruz não foi em vão. Ele é vitorioso. Ele morre, ressuscita para estar agora aí ao teu lado, olhando para você e dizendo: filho, foi por você. Falando o teu nome e dizendo: foi por você. E quando você entende a morte de Cristo, que resposta você daria para Ele? Ele está aí agora do teu lado, chorando no teu ombro. Talvez você possa sentir a brisa dele no seu rosto. E Ele está olhando para você, perguntando: você vai continuar a viver a mesma vida que você vive? Você vai continuar cometendo os mesmos pecados que você comete? E Ele vai olhar nos seus olhos e vai dizer: filho, foi por você. Foi por você. Eu quero convidar a Regina para cantar um hino lindo. O tema desse hino foi por você. Foi por amor. E eu quero te dizer nesse momento: feche seus olhos, ajoelhe onde está, fique em pé, mas ore no teu coração. E eu vou estar orando aqui para que essa música fale profundamente a você. E para que nós possamos tomar a decisão de abandonar nossos pecados, de nos aproximarmos de Cristo, para não deixar que a morte dele seja em vão em nossas vidas. Jesus ama você. E foi por você, foi por amor que Ele morreu. Vamos ouvir uma música especial. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado Ele foi, quebrantado Ele foi. Ele era o Rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que Ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor
desse favor. Eu sou tão pobre, miserável pecador. No Calvário meu Jesus se entregou. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por amor, foi por você. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou. Por amor nos salvou. Eu não sou merecedor desse favor, mesmo assim Jesus me aceita com amor. Obrigado, Regina, por esse hino tão especial. E agora eu quero convidá-los para que possam orar comigo. Querido Deus e Pai, queremos agradecê-lo por Jesus Cristo. Como disse Paulo, graças a Deus por Jesus Cristo. Queremos agradecer porque o Senhor permitiu o seu Filho vir a esse mundo, nascer de uma virgem e viver uma vida sem pecado, morrer numa cruz sem pecado, recebendo nossos pecados sobre Ele, tomando nosso lugar por amor. Ó Deus, nós não queremos continuar a viver a vida errada que nós vivemos. Nós não queremos continuar nos mesmos pecados que nós cometemos. Mas nós queremos nos aproximar do Senhor, olhar nos teus olhos, ouvir a tua voz, sentir o teu abraço e entregar o nosso coração ao Senhor. Que possamos tomar a decisão de viver ao teu lado, porque a tua vinda está muito próxima. E não podemos continuar a viver como estamos vivendo, porque senão nós não chegaremos ao céu ao teu lado. Nos perdoe, nos fortaleça. A tua palavra diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que possamos ouvir a tua palavra a cada dia. Obrigado por esse privilégio. E que possamos entregar a nossa vida ao Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.